Meu primo Tiago e eu fomos caçar em uma floresta afastada. O silêncio era absoluto e não vimos nem sinal de cervos ou qualquer outro animal. Frustrados, decidimos descansar perto de uma linha de transmissão de energia, localizada a cerca de 1 quilômetro dali. Encontramos uma pedra grande ao lado de uma rocha ainda maior e nos sentamos, jogando pedrinhas para matar o tempo. De repente, percebemos um homem no topo de uma colina distante. Ele parecia estar nos filmando com uma câmera ou celular. Era difícil dizer. Ignoramos no início, mas ele continuava lá, apontando o aparelho em nossa direção. Irritado, Tiago levantou o dedo do meio para ele e manteve o gesto por vários minutos. Foi então que o homem começou a gritar. Não dava para entender o que ele dizia. Eram apenas ruídos raivosos e contínuos. Decidimos sair, mas, enquanto caminhávamos de volta, percebemos que o homem vinha correndo colina abaixo em nossa direção. Nosso ritmo aumentou para uma corrida leve, tentando nos afastar. O homem vinha atrás, cada vez mais perto. Depois de quase 1 quilômetro, diminuímos o passo, achando que tínhamos escapado. Mas, quando paramos para descansar, vimos o homem novamente. Ele andava rápido, com um olhar fixo em nós. Quando nos viu, começou a gritar novamente. Desta vez, saímos em disparada de volta ao acampamento. Chegando lá, nossos pais ouviram nossos gritos e saíram para ver o que acontecia. Tiago mal teve tempo de explicar que alguém estava nos perseguindo quando o homem surgiu das árvores, agora a apenas 50 metros de distância. Ele estava desarrumado, com roupas rasgadas e olhos selvagens, e tirou uma faca do cinto. Meu pai pegou a espingarda e gritou para ele parar, ordenando que fosse embora. Mesmo assim, o homem continuou avançando, até que meu tio apareceu com outro rifle, apontando também. Só então ele parou, xingou uma última vez e murmurou algo sobre estarmos em suas terras, antes de desaparecer de volta pela montanha. Chamamos a polícia, que explicou que existia um acampamento de sem-teto e viciados do outro lado das linhas de transmissão. Brincamos chamando aquele dia de o guardião das linhas, mas a lembrança daquele homem armado nos assombra até hoje. Eu tinha cerca de 11 anos e estava acampando com minha mãe, próximo a um rio isolado. Era apenas nós duas, a quilômetros de distância de qualquer fazenda ou casa. Montamos a barraca e fizemos uma fogueira, mas pouco antes do anoitecer, um homem estranho apareceu no acampamento. Ele não carregava nenhum equipamento, o que nos deixou desconfortáveis. Ele conversou um pouco conosco e depois mencionou que havia cães selvagens na área e que ficaria para nos proteger. Minha mãe educadamente insistiu que não precisávamos, mas ele se recusava a sair. À medida que a noite caía, ele ficou sentado no tronco próximo à fogueira, afiando uma faca longa em um pedaço de madeira. Minha mãe manteve a calma, mas pude perceber em sua voz que ela estava assustada. Entramos na barraca, mas ele permaneceu lá fora. Eu assistia pela abertura enquanto ele continuava, o brilho do fogo refletindo na lâmina afiada. Passei a noite acordando várias vezes, vendo que minha mãe não dormia e mantinha uma faca próxima. Pela manhã, o homem havia desaparecido. Quando relatamos o ocorrido a um fazendeiro da região, ele riu e disse que o homem devia ser Joaquim, um velho vizinho excêntrico. Anos depois, assisti a uma reportagem sobre um serial killer chamado Joaquim Ramos, preso por assassinar várias pessoas e enterrá-las em uma floresta, a mesma em que havíamos acampado. Quando eu tinha 15 anos, trabalhava em uma cidade próxima à minha casa, no campo. Contra a vontade dos meus pais, escolhi cortar caminho por uma trilha no meio da floresta. Ela se conectava aos trilhos de trem e economizava tempo. Certo dia, enquanto caminhava pela trilha, encontrei 2 revistas adultas rasgadas, estrategicamente posicionadas no meio do caminho. O desconforto tomou conta de mim, pois aquilo não parecia natural. Logo depois,
Comecei a ouvir passos. Quando eu parava, o som cessava. Meu instinto dizia que alguém estava me seguindo. Resisti ao impulso de olhar para trás e continuei andando até os trilhos. Assim que cheguei à área aberta, disparei em um sprint, correndo o mais rápido possível. Atrás de mim, ouvi galhos quebrando, mas nunca vi quem ou o que estava me perseguindo. Nunca mais usei aquela trilha. Durante a faculdade, eu e um grupo de amigos apaixonados por histórias de terror decidimos explorar uma área famosa por lendas sobrenaturais. Depois de muito dirigir por estradas escuras e isoladas, encontramos um tronco bloqueando a estrada e seguimos por uma trilha estreita. Caminhamos por quase meia hora até chegar a um campo vasto, com uma casa abandonada ao fundo. Enquanto descansávamos, um de nós apontou em pânico para o outro lado do campo. Na escuridão, uma figura alta e magra dançava sob a luz do luar. O movimento era frenético, quase não humano. De repente, a figura parou, olhou em nossa direção e começou a correr em linha reta para nós. Em desespero, corremos de volta para os carros. O retorno, que tinha levado 30 minutos na ida, foi feito em apenas 5 minutos. Nunca soubemos quem ou o que era aquilo. Uma vez, ao caçar à noite em uma propriedade isolada, ouvi algo seguindo meus passos na escuridão da floresta. Quando parei, o som também parou. Continuei caminhando rapidamente até minha torre de caça. Pouco antes de subir, vi 2 olhos verdes brilhando na escuridão. Eles estavam próximos ao chão, imóveis e fixos em mim. Decidi não atirar e subi correndo para a segurança da torre. Durante a noite, ouvi algo rondando lá embaixo. Antes do amanhecer, o som desapareceu. Aquilo era predatório, e até hoje não sei o que me caçou naquela noite.